sem Deus? A saúde dele, né? Sinceramente, eu acho que sem a família não tem como viver sem. O amor da família é excepcional na vida e eu não consigo viver sem o amor dos meus pais e nem da minha família inteira. Acho que é isso que importa. Eu acho que sem alegria e sem música, porque são um alento para esses dias difíceis que a gente está vivendo. Bom, todas essas coisas são justas, importantes e necessárias. O celular, o carro, a alimentação dos filhos, a produção das nossas roupas. Mas você já reparou que sem água tudo isso está ameaçado? Pois é, está claro que pouquíssima gente está preocupada com esse recurso. A água é elemento fundamental para a vida no planeta. Recurso finito, já em muitos lugares escasso. No Brasil, por exemplo, a seca afeta a vida de mais de 10 milhões de pessoas. Mas como pode isso acontecer aqui, no país mais abundante em água no mundo? Biosfera no ar, pela sustentabilidade do planeta. O país ele é conhecido, né, por suas riquezas, né, relacionadas à água. No entanto, a distribuição dessa água ela é desigual, né, ao longo do território brasileiro. Então, nós temos regiões que carecem, por exemplo, a região semiárida, e temos outras regiões que têm uma abundância um pouco maior. O mesmo vale para outros lugares do mundo. Afinal, até onde sabemos, o planeta Terra também é o planeta Água. E em muitos lugares, esse recurso praticamente se esgotou. No norte e nordeste do Brasil, não é novidade para ninguém. Isso já é uma realidade. São Paulo também está passando por maus bocados com a seca. E agora, mais recentemente, Brasília enfrenta dificuldades com a falta desse recurso. Isso, inclusive, é um retrato das mudanças climáticas que estão ocorrendo, né, a nível global, com impactos significativos no país. Essa alteração do regime de precipitação já está sendo sentida por diversas regiões do país. Então, é importante que a gente considere, né, essa variabilidade climática e a alteração nesses regimes de chuva para entender e pensar numa melhor forma de gerir. Então, é muito importante que nós, por exemplo, garanta as condições de recarga desses aquíferos. Então, quando nós temos solos expostos, né, onde não há a presença da cobertura vegetal, boa parte dessa água ela escoa sem recarregar os aquíferos. E é muito importante a gente criar condições para recarregar esses aquíferos, que são eles que garantem, né, essa vazão durante o período de estiagem. Um fenômeno como esse, de estiagem prolongada e que tem efeitos tão graves, ele nunca tem uma causa só, não é? Então, se nós olharmos a história de Brasília, nós vamos ver que Brasília nasceu para ser sustentável, né? Foi uma escolha realizada, a implantação da cidade nesse local, é resultado de um estudo muito detalhado dessa região toda, não é? No entanto, logo depois que Brasília foi construída, já começou uma ocupação desordenada. Quando a gente fala crescer de uma maneira desordenada, significa ocupar áreas que tinham nascentes, ocupar áreas que tinham córregos, ocupar áreas que deveriam ser áreas livres para infiltração da água de chuva e recomposição do lençol freático, das águas subterrâneas. Então, todos esses problemas foram acontecendo e, com isso, nós fomos perdendo a nossa capacidade de recompor os mananciais. Isso hoje está trazendo um problema sério para nós, porque muitas das áreas que hoje são ocupadas por cidades, são áreas urbanizadas, ainda guardam os vestígios do passado. Por exemplo, existe uma região aqui em Brasília que é conhecida por ter, na garagem dos prédios que foram construídos ali em cima, um gerar de águas contínuos. A água brota debaixo desses prédios continuamente. Os prédios são obrigados a colocar máquinas para tirar a água de lá de dentro. Então, isso indica que o prédio foi construído num local que deveria ser preservado como fonte de água, não é? Você veja que, como diz, a catástrofe nunca vem por uma causa única, em geral, né? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, a gente teve um crescimento populacional muito grande aqui, né? Isso levou a uma série de dificuldades,
Por exemplo, um dado que sempre é muito comentado, que é muito importante, é o seguinte: hoje o Distrito Federal é a terceira unidade da federação com menor disponibilidade hídrica per capita, né? Então, se você considerar a disponibilidade hídrica por habitante, a gente só está melhor do que Pernambuco e Paraíba. Então, quer dizer que mesmo os estados do Nordeste, em princípio, os estados têm mais água disponível por habitante do que o Distrito Federal, porque o Distrito Federal tem uma população muito grande. Então, o que acontece? Hoje, praticamente não, mas pelo menos uma boa parte dos recursos hídricos estão chegando num nível de exploração muito grande. Então, esse é um lado. O outro lado é que, no passado, foram feitas algumas opções. A construção de Corumbá 4 resolveria os problemas de água do Distrito Federal até o ano 2100. A gente sabia que isso não era verdade, mas isso mostrou para a população uma imagem que não era verdade, assim, extremamente otimista e extremamente tranquilizadora, né? Quando na verdade isso não foi bem assim. Principalmente porque, como o Corumbá 4 é muito longe, ele exigiria, né, e como está se verificando, não só uma quantidade de obras muito grandes, essa água vai custar extremamente cara por causa do transporte, que nós temos que bombear de uma cota muito mais baixa, e além disso, ela dependia de uma sucessão de obras de grande porte, né? E qualquer imprevisto nessa sequência de obras acabaria levando ao atraso lá na ponta do sistema. Além disso, as grandes obras para o bombeamento de água exigem manutenção. As tubulações precisam ser revistas o tempo todo. Em São Paulo, por exemplo, a água que chega até as nossas torneiras ou chuveiros passa por tubulações muito antigas, construídas em 1940, 1950. Ou seja, dá para imaginar que um sistema como esse também facilita o desperdício. A cada segundo, mais de 1.200 litros são jogados fora no processo de distribuição. Com toda essa água desperdiçada, ao longo de um dia, daria para se abastecer 932 milhões de pessoas, ou seja, 3 vezes a população dos Estados Unidos. Fora todo esse desperdício no transporte, antes mesmo de abastecer as nossas casas, existe o desperdício nos nossos lares. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o recomendado por dia para cada pessoa é de 100 a 150 litros. Será que estamos cumprindo com essa média? Difícil, né? Quando a gente trata com índices como esse, eles representam uma média de consumo. E essa média pode variar, como de fato varia, em algumas regiões em que há consumo de mais de 500 litros por habitante por dia, e outras regiões que consomem 100 litros, às vezes até um pouco menos, que são naturalmente as regiões mais pobres. Então, a média em si, ela é um número um pouco enganador. Então, não é uma situação homogênea, não é? E isso coloca também outros tipos de problema para nós. Problemas que estão ligados diretamente à conscientização, ao processo de educação. Porque algumas pessoas, por exemplo, cumprem o recomendado e outras não. A cada descarga que damos, são litros e litros de água potável que poderia ser bebida descendo para o esgoto. Isso sem contar quando escolhemos lavar o carro com mangueira ou quando deixamos aquela torneira aberta ou tomamos um longo banho. Isso está contribuindo diretamente para o desperdício. E, por consequência, a falta de água. Uma triste realidade que o Biosfera quer ajudar a mudar. Você vai ver como fazer a sua parte para a transformação. O que fizemos da água? Com tristeza e preocupação, vivenciamos nos dias atuais, até mesmo em metrópoles brasileiras, o trágico fantasma da carência de água. Além dos fatores climáticos que, desde a Revolução Industrial, mais fortemente influenciamos de forma condenável, o que temos feito com esse precioso líquido, fator básico da vida? É fácil observar no mundo o ato criminoso do desperdício. Às crianças, aos jovens e aos adultos, insisto neste ensinamento. A migalha de hoje é a farta refeição de amanhã. E, por extensão, a gota d'água de hoje
é o abundante manancial do amanhã. E nestes tempos, de agora mesmo, ajudemos a evitar o pior. Temos uma parcela considerável no uso da água e por isso podemos fazer a economia. Sabemos, sim, que existe desperdício hídrico no nosso país e outras partes do mundo, mas isso não quer dizer que devemos nos acomodar com essa realidade. Biosfera de volta pela sustentabilidade do planeta. Desperdício de água, como ocorre, são as nossas distrações mais bobas. Lavar a calçada com mangueira, o carro, esquecer a torneira aberta ou um banho mais prolongado, enfim, uma infinidade de excessos que farão diferença lá na frente. Para ter uma ideia é o seguinte, nós temos o grande consumo numa casa em geral é para o banho, tá? Então, desses 110 provavelmente da ordem de 30 a 40 litros vai para banho, tá? Em torno aí de 20 vai para descarga de banheiro, tá? E o restante, então, é para lavagem de louça, para cozimento e tal. De fato, a água para consumo, de fato, é muito pequena, né? Nós estamos falando de 2 litros por dia, tá? E tem mais, se você considerar também a água de cozimento e tal, talvez chegue no máximo a mais 5 litros. Então, você vai ver que nem 10% da água, de fato, ele é consumida. Então, isso mostra, inclusive, como é que o cuidado que a gente tem que fazer. A gente trata todo o volume de água para ser bebido, né? Então, a qualidade da água que chega nas casas, ela é uma água potável. Então, você trata os 110 litros como sendo potável e desses 110 litros, de fato, né, uma parte, nem metade dessa água é, de fato, utilizada para fins nobres. A água classificada para fins nobres é aquela que precisa ser potável. Portanto, é utilizada em nosso banho, na pia da cozinha para cozimento de alimentos e lavagem de utensílios, na pia do banheiro para higienização dos dentes e das mãos, além também da água do bebedouro, aquela que matará a nossa sede. Já os fins menos nobres são aqueles que não exigem água potável, como, por exemplo, a água para a lavagem do carro, do quintal, do jardim e também a utilizada em nossas descargas. A categoria dos fins menos nobres é aquela que mais consome água e também a que mais desperdiça. Porque, por exemplo, o uso do vaso sanitário, isso é uma coisa que é inevitável, a pessoa precisa usar. Então, o único cuidado que existe com relação ao vaso sanitário é a questão dos novos vasos, que não são nem tão novos assim, porque no Brasil, em 2005, a partir de 2005, foram proibidas a fabricação dos vasos com consumo maior do que 6 litros por descarga. Mas se você olhar, o que acontece? Todos os vasos, então, instalados no país até ali, né, eles consumiam na ordem de 10 a 15 litros por descarga, ou seja, alguns mais do que o dobro. E aí é o seguinte, mas você falou, será que já não foram substituídos? Não, você vai ver o seguinte, que vaso sanitário, eles são equipamentos extremamente duradouros, né? Então, é comum você ver casas de 30 anos com o mesmo vaso, né? Nos órgãos públicos todos, ainda hoje no Brasil, tá? Nos edifícios mais antigos, você vai encontrar muitos dos vasos, são os vasos ainda de alto consumo. Então, uma coisa que, por exemplo, que aí o lado do setor público tem que analisar, é que eu acredito que os banheiros públicos todos deveriam já ter adotado esse tipo de vaso, porque só aí nós teríamos uma redução de consumo de quase 50% numa coisa que pode ser bastante importante, tá? Então, a gente poderia, assim, sem muito esforço, reduzir quase 50% do consumo. Pois é, você já reparou que as medidas para economia de água só são realizadas em tempos de escassez? E é aí que mora o perigo. Só economizamos quando nos sentimos pressionados? Do contrário, continuamos nos nossos excessos, nos nossos exageros? Veja que em São Paulo já não se discute mais a questão da crise hídrica, né? Então, nada impede, portanto, que daqui a poucos anos
o problema se repita. Então, espero que isso não aconteça aqui no Distrito Federal, que a gente tome isso como lição e aprenda com isso. Por exemplo, nós temos uma série de aspectos aqui que precisam ser resolvidos, tá? E que agora, durante a crise, se levantou. Por exemplo, hoje, durante a crise, está se discutindo a necessidade de se medir todos os consumos de água. Só que, passada a crise, não sei se isso vai ser implementado. Então, isso mostra que, se a gente realmente quiser aprender com a crise, é importante que tudo que foi decidido agora, isso realmente seja levado a cabo ao longo do tempo. Para que isso ocorra, é preciso comprometimento. Do contrário, vamos continuar apagando incêndio. Um dos componentes é exatamente essa parte da mobilização social e da sustentabilidade ambiental. Então, é compreender essa capacidade de suporte à disponibilidade hídrica e fazer com que a população perceba exatamente esses recursos que são findáveis para exatamente fazer uma boa gestão dessa água. A gente fala muito que, ao invés de combater a seca, o que a gente tem que fazer é conviver com essa seca, sabendo que todo ano a seca chega. Então, nós temos que nos organizar, saber o quanto que a gente precisa para as nossas atividades, para a nossa sobrevivência, para o desenvolvimento econômico da região e, a partir daí, fazer uma gestão adequada desse recurso que é escasso. A gente sempre aprende com as crises, a gente ter a conscientização da população, que é uma coisa que isso sim é que leva a uma redução significativa, muito mais do que o racionamento. Então, se não houver uma conscientização da importância, eles continuarão usando a água da mesma forma, com ou sem racionamento. Então, o papel nessa hora da conscientização. Basta que, por exemplo, pequenas atitudes, tipo, na hora que está lavando sua louça, estiver ensaboando, fecha a torneira. Na hora que você for tomar banho, na hora que for se ensaboar, fecha o chuveiro. Então, pequenas atitudes, só isso aí já pode representar coisas da ordem de mais de 10% do consumo. Uma atitude que só depende de nós, sociedade, empresas, instituições. Você lembra que no passado, bem recente, se falava muito da futura geração? Se essa futura geração vai ter alimentos, se essa futura geração vai ter água. Pois é, a futura geração já chegou e a urgência continua seguindo. Qual o nosso papel? O que você está fazendo? O que eu, Julie, estou fazendo para mudar essa realidade? Essa é a reflexão que o programa Biosfera vem nos provocar todos os dias, fazer com que a gente consiga realmente ter atitudes de preservação, atitudes de transformação no nosso dia a dia. Tchau, até a próxima edição do programa.